Se a gente está pronta. Assim, ó, pronta para gravar, nós estamos. Agora, pronta, assim, ó, porque Deus vai fazer, aí eu já não sei. Mas tudo que vem de Deus é bênção, né? Então, estou pronta. Eis-nos aqui, Senhor. Fala, tua serva te ouve. Igual Samuel. Certo, meninas? Já oramos para quem chegou atrasada. Estão com ponto negativo hoje. Lemos o Salmo 34 enquanto a gente estava aqui papeando. E, mais uma vez, eu percebi que tem tudo a ver com o que nós vamos falar hoje. Então, depois a gente volta nele e dá uma relembrada aí. Certo? Vamos para Daniel. Lá o Galo avisando. Nós estudamos ontem Daniel 5. Não sei para vocês, mas para mim foi uma bênção. Fiquei o dia todo, como eu falei aqui, como ovelhinha, ruminando o que Deus tinha oferecido para nós. Ruminando e chorando, né? Os dois eu fiz ontem. E assim, eu estava extasiada. Tava assim, ó. Meu Deus, que foi isso? E aí foi bênção demais. Bom, ontem nós fomos para o campo, depois nós voltamos para o palácio. No palácio, a gente viu uma mão saindo do nada na parede. Assustou todo mundo. O rei até bateu os joelhos um no outro de tanto medo. E eu fiquei imaginando, porque na Bíblia fala que ele baixou o ombro e bateu o joelho. E eu fiquei imaginando a cena nele assim. Ai, meu Deus, né? Eu fiquei imaginando. Bom, Deus deu a interpretação. Depois da interpretação, nós vimos que ele foi embora, o reino dele foi tomado. Tomou dos outros? Tomaram dele. É isso, a lei da semeadura. E aí alguém, o Ciro, né? Veio, tomou o trono dele, tomou o reino dele, de Belsazar. E agora nós estamos aqui de novo, irmãs. Capítulo 6. Eu acho que é melhor, como é um pouquinho extenso, nós vamos ler um pouquinho, destrinchar, ler outro pouquinho, destrinchar. Ou às vezes até misturar tudo, como a gente faz de vez em quando. Mas no final, o quebra-cabeça faz todo sentido e está tudo bem, porque Deus que está no comando, certo? Vamos lá, então. Capítulo 6, para quem está com a Bíblia aí. Vamos ler uma parte. A Bíblia já vai. Pega o papel e caneta. E vamos juntas. Capítulo 6, Daniel, versículo 1. Pareceu bem a Dário constituir sobre o reino as 120 sátrapas que estivessem por todo o reino. E sobre eles, 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. Cadê, gente? O rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então, os presidentes e os sátrapas procuraram ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la. Nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Vou bem falar? Daniel, eu falo para vocês, irmãs, é referência para as nossas vidas. Gente, o rei Dário, vamos contextualizar aqui, tá me dando calor, a menopausa, gente. As menopausentas sofrem. O rei invadiu o reinado lá de Belsazar e agora estabeleceu aí, quantos eram?
dos quais 120 sátrapas. Gente, vamos lá? Tá o reinado aqui, imagina um mapa aí, né? Tá o reino de Dário aqui. Então, ele, quando um rei invade outro reino, ele já junta com o que ele já tinha, tá? E aí, ele estabeleceu aí 120 sátrapas. Governador, vamos colocar aqui para gente? 120 governadores. Então, ele dividiu o mapa dele e falou, olha, você reina aqui, e você me ajuda a organizar tudo isso, porque o meu reino é muito grande. Ele delegou. Uma coisa que a gente precisa aprender também, que a gente quer levar tudo nas costas, né? Delegou. E aí, desses 120, adivinha? Olha o filho de Deus aí, o servo do Altíssimo se destacando. Alguma semelhança com a gente? Toda, né, gente? A gente se destaca, a gente fala diferente, a gente se veste diferente, a gente fala diferente. Enfim, o nosso posicionamento, que eu falo para vocês, acaba nos destacando das outras pessoas. E foi o que aconteceu com Daniel. Aqui, na palavra, já deixa claro de que ele se destaca porque, novamente, ele anda com Deus. Ele se destaca, ele é excelente, aqui a palavra é essa, excelente em tudo. Lembra do versículo que eu vivo falando para vocês, suas espíritos de confusão? Não são, não, em nome de Jesus. Mas fazei tudo como que para o Senhor? Ele colocava em prática. Cadê que a gente põe? De vez em quando só, né? A gente tem que ser excelente. Hã? Então, Daniel colocava em prática isso, fazer tudo como que para o Senhor. E por conta disso, ele começou a se destacar. Começou não, né? Porque ele já está destaque, ó, faz é tempo. Porque também faz é tempo que ele anda com Deus. Porque faz é tempo que ele já estava em oração. Faz é tempo que ele jejuava. Faz é tempo que ele virava ali na direção de Jerusalém para orar. Porque é isso que eles faziam antes. Faz é tempo que ele era fiel a Deus em tudo. Em tudo. Mesmo no cativeiro. Hã? Fiel a Deus, mesmo no cativeiro. Fiel a Deus, mesmo quando as coisas não são do jeito que a gente sonhou. Fiel a Deus, mesmo quando a gente está na companhia de pessoas que são difíceis. Fiel a Deus. E não só fiel, tá? Excelente. Ah, difícil, né? Não, irmã. Daniel conseguiu. Muita gente tem conseguido, a gente vai conseguir também. Ser de santos como eu sou santo. Hã? Então, esse já é o primeiro ensino para as nossas vidas. O Galo fica cantando aqui porque o negócio é importante, hein? As meninas do MIT já ficam com ar de riso quando o Galo canta, porque elas já sabem que o negócio está forte. O que a gente aprende aqui, a primeira lição é essa. Quando a gente anda com Deus, quando a gente caminha com Deus, a gente sempre se destaca. Vou falar? Puxa aí na memória, mesmo antes de você conhecer a Deus, quantas vezes pegaram no nosso pé? Lembra do que eu falo para vocês, que no mundo espiritual, Satanás, quando olha para a gente, vê a coroa assim, ó, brilhando de um lado para o outro. Então, essa pegação de pé, ó, é de longe. O tempo do Daniel já estava aí provado. Quando o mundo espiritual coloca o foco na gente, nós somos separadas de Deus. Mesmo quando a gente está afastado aqui, Deus já escreveu a nossa história. E por conta disso, as lutas são mais difíceis para a gente. Tá aí a confirmação. As lutas são mais difíceis. Até o que a gente planeja é mais difícil de acontecer. É ou não é? Mas por quê? Não porque, nossa, eu tenho Deus. Mas cadê Deus nessa história? Deus não é onipotente, onipresente. Ele não pode tudo. Ele pode, irmã.
Mas as nossas vidas não são só para a gente viver, é para a gente testemunhar. Hã? Como que você vai testemunhar se você não tem milagre para contar? Hã? Como que as pessoas vão, como que as pessoas vão se identificar com a sua história se você não tem história para contar? Se os detalhes da sua vida não condizem com os da vida dela. Hã? Ai, porque aquele dia tal pessoa falou isso, isso, isso para mim. De repente, você está conversando com alguém que já passou exatamente a mesma situação. Ai, porque minha mãe fazia isso, isso e isso comigo. De repente, você está sentado em algum lugar, tomando um cafezinho com uma mulher que passava exatamente o que você passou, exatamente o que você também passou. O mundo espiritual, assim, gente, eu já falei para vocês, a gente precisa ter essa consciência de que nós não somos desse mundo. Ponto. Então não perde tempo com o que é desse mundo. Ai, mas tal pessoa tá pegando no meu pé. Gente, se tá pegando no teu pé, alguma coisa tem, e Deus tem algum propósito nisso tudo. Hã? Então, continua, não reclama, seja bênção, seja fiel, seja fiel. Não foi fácil para Daniel estar ali, e mesmo assim ele tinha um espírito excelente. Fazei tudo como que para o Senhor. E eu quero que vocês imaginem tudo, tudo mesmo, sabe? É uma cama esticada, é uma roupa estendida, é uma mesa, é um almoço, é tudo com excelência. Teu filho está na escola, você vai ser a mãe que mais abençoa. Você vai na reunião de pais e percebe que a outra mãe está com, assim, com uma carinha triste, você vai de encontro com ela e vai derramar, transbordar da presença de Deus que está em você. Casou, irmã? Faz tudo com excelência. Hã? Aí a confirmação. Ai, mas meu marido é difícil. Irmã, você também é. Ai, mas minha mãe e meu pai é difícil. Irmã, alecrim dourado, você também é. Por que a gente tem essa tendência de olhar sempre o outro? Hã? Ai, porque, como eu testemunhei ontem, né? Minha mãe era uma pessoa, ela era cristã, assim, ó, firmaça com Deus, andava com ele, fazia o possível para encaminhar. Eu lembro da gente indo para a igreja, parecia uma galinha os pintinhos juntos, sabe? Sabe uma das coisas que minha mãe fazia e que eu também faço e que eu acho o máximo? E que parece bobagem, mas é uma forma que eu também honro o Senhor. Todas as vezes que ela comprava uma roupinha nova, o que ela fazia, porque ela era uma excelente costureira, fez a roupinha nova, no domingo, que era o dia da igreja, ela deixava tudo esticadinho em cima da cama, assim, ó. Aquele trupé na casa. Mas a minha mãe já tinha deixado em cima da cama o lacinho, a roupinha, a meinha de frufru, porque ela gostava, e o sapatinho. E conforme foi crescendo, foi a mesma coisa. Ela fez tudo o que ela podia da melhor forma, sabe? E ela sempre dava um jeito de honrar o Senhor. Ela não trabalhava fora, portanto, ela não tinha nada para oferecer de valor. Assim, eu vou dar um dízimo, eu vou dar uma oferta. Mas ela dava um jeito de honrar o Senhor. Hã? Isso é ensino para a gente, sabe? Daniel era um escravo. Provavelmente ele não tivesse salário. Como eu comentei com vocês, se ele estava com o chefe dos eunucos, logo, quem tem chefe tem um departamento.
ele estava no departamento dos eunucos. Provavelmente tivessem esterilizado ele, né? Então, ele tinha uma sentença de nunca mais poder ter família, né? Podia ter uma esposa, mas não teria filhos. Mas ele, mesmo assim, tinha um coração excelente. Mesmo quando as coisas deram errado para ele, ele continuou amando o Senhor. Sabe por quê? Porque caiu a ficha dele de que nada nessa terra importa de verdade. As nossas lutas são passageiras. E ele sabia que perder tempo com coisas assim, e vou falar, eu nem posso falar, é uma bobagem. Não era uma bobagem. Porque as nossas dores não são bobagens, elas são intensas, elas doem. Cada uma tem sua luta. Mas a gente com Daniel aprende a se destacar, a ser referência, a honrar a Deus, mesmo nas situações mais difíceis, menos da companhia de quem a gente não queria estar. Ah, vocês acham que Daniel queria estar ali? Vocês acham que ele queria estar servindo um rei que provavelmente fosse mal? Que, assim, ó, nas escrituras falam que a maioria deles, ou pelo menos os reis que ele teve contato, não eram de Deus, não andavam com Deus. E isso é bom para a gente aprender, sabe? Porque muitas vezes a gente não quer ficar na companhia de quem, ai, não é cristã, não é para mim. Irmã, você vai ser a missionária na vida dela, mas não se corrompa, tá? Você veio para trazer essa pessoa para Deus, não o contrário, tá? Foi isso que Daniel fez. Eu estou aqui para levar um testemunho. Não me importa se é Dário ou Dario, se é Belsazar, se é Nabucodonosor, não me importa. Não me importa onde eu estou. O que importa é que eu amo Deus. Eu tenho um coração que quer agradar a Ele. Eu quero intimidade com Ele. Não me importa qual luta eu esteja. Em qual momento da vida eu posso estar passando. O que importa de verdade é quando o Senhor, lá do trono, se inclina e coloca os seus olhos maravilhosos, bondosos sobre a minha vida. E eu fico imaginando isso, sabe? Vocês sabem que eu sou da imaginação, né? Eu fico imaginando Deus no trono dele fazendo assim, ó, e repousando seus olhos nas nossas vidas. Hã? E de vez em quando a gente acerta, ele esboça um sorrisinho assim, ó. É, a minha filha está crescendo. Hã? Igual a gente faz quando o filho apresenta um trabalhinho bem feito, ou quando ele vai dormir, já escovado o dente, não precisou você mandar. A gente passa pelo quarto e fala, ah, que bonitinho, ele está melhorando. E Daniel, aliás, Jesus, o próprio Deus, devia olhar para Daniel várias vezes e falar, rapaz, esse menino é diferenciado. E que seja assim nas nossas vidas. Eu fico imaginando assim os anjos, ó Senhor, olha ali aquela mulher, ela está de novo ajoelhada na tua presença. Ela está de novo abrindo a Bíblia. Hã? Ela está de novo, assim, ó, usando o domínio próprio e parou de falar abobrinha. Eu fico imaginando essas coisas, sabe? E eu fico imaginando nós agradando o coração de Deus. Hã? O que você quer nessa vida, irmã? Hã? Que o nosso desejo, o nosso maior desejo, seja agradar o coração do Senhor. Agradar. Hã? Ai, mas meu marido é difícil. Irmã, ama esse homem.
e agrada o Senhor. E vou falar, eu acho que é um passo de fé quando a gente ama, quando a gente perdoa, quando a gente resolve caminhar mais uma milha com uma pessoa difícil. Hã? Eu acho que isso é um sacrifício para Deus. A gente está oferecendo um sacrifício. Ó, Senhor, o Senhor tá vendo, né? Eu tô boazinha. Tá difícil, mas eu tô aqui te honrando. E não com esse jeito feio que eu falei, sabe? Mas tipo assim, Senhor, ó, eu te amo, eu quero te agradar. Eu tô aqui, tá? Eu vou tentar. Por mais uma vez eu vou amar. Por mais uma vez eu vou perdoar. Por mais uma vez eu vou ser excelente. Como o Daniel foi. Se destacou. E aí entra os inimigos, irmã. Que sempre tem. A gente se destaca. O mundo espiritual sabe da nossa história, sabe que nós estamos na roda do oleiro, e assim, ó, enquanto está rodando, eles nem ligam muito, porque a gente está até meio zonza com tanta luta que Deus está nos moldando, que estamos ali, ó, empurra, molda. De vez em quando ele passa assim, ó, opa, tem um negocinho aqui, para a roda, vamos tirar, vamos ajustar. Mas Satanás sabe do poder que está sobre as nossas vidas. Não porque a gente é alguma coisa, mas porque a gente fez aquela oração perigosa. Senhor, eu te entrego a minha vida. Quando a gente faz essa oração perigosa, as coisas começam a acontecer, e aí as lutas vêm. E aí Satanás manda algumas pessoas para pegarem no nosso pé às vezes, mas é tudo permissão de Deus, viu, irmã? Para que você possa se posicionar, né? Então, as coisas acontecem para a gente buscar Deus, eu já falei isso para vocês. A gente busca Deus, Deus nos molda, a gente passa de fase. Então, glória a Deus, bora. Daniel se destaca, e esses homens começam a olhar para ele como que, opa, ele vai passar rasteira na gente. Ele está se destacando, ó, ele vai roubar o nosso lugar. Ou e se Dário, estabelecer ele e deixar a gente de lado? Essa fome de poder, essa soberba, sempre põe a gente em enrascada. Hã? Esses homens começaram a reparar em Daniel, que tinha um espírito excelente, que se destacava, que amava o Senhor, que todos os dias estava na presença dele, que tinha intimidade, que fazia tudo como que para o Senhor e por isso se destacava. Então, os presidentes e os sátrapas procuraram ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la. Nem culpa alguma. Eles procuravam uma razão para acusar e alguma culpa, mas eles não acharam nenhum dos dois. Uma razão era um tropeço dele aqui nessa terra, tá? Entendam isso. Tudo assim, ó, se entrelaça. Eles procuravam aqui nessa terra, mas também alguma culpa, ou seja, alguma acusação sobre a vida dele. Mas todos os dias ele patrulhava a cerca. Vamos lembrar de Neemias agora. Todos os dias ele estava na presença do Senhor. Senhor, me molda. Senhor, olha, eu caí nisso daqui. Me ajuda a sair. Senhor, Senhor, Senhor. Eu gosto de uma música do Vineyard que fala Eis-me aqui outra vez. Eu amo essa música. E já falei pro Ricardo. Ricardo, se a mamãe um dia no velório lá, ó, pode tocar essa música. Porque era isso que eu tentava fazer todos os dias da minha vida. Eis-me aqui, Senhor, outra vez.
Senhor, caí, mas estou aqui de novo. Senhor, olha, acabei de fazer um jeitão horroroso ali, mas estou aqui de novo te pedindo perdão. Me molda, Senhor. Então, por conta disso, não foi achado nele nenhuma culpa. Versículo 5. Disseram, pois, esses homens: nunca acharemos ocasião para acusar esse Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Nós nunca vamos achar nada para acusar Daniel, mas ele serve a Deus. Vamos ver o que ele está fazendo ali para achar uma brecha aqui para acusar ele, para tirar ele do lugar que ele está. E foi isso que eles fizeram. Já pegaram no teu pé porque você queria orar? Já pegaram no teu pé? Ai, para que ficar colocando louvor toda hora? Ai, para que usar uma roupa tão tampada? Hã? Então, às vezes as ocasiões, às vezes o próprio Satanás, ou às vezes as lutas mesmo que a gente enfrenta, procuram em nós alguma culpa. E é bom a gente reforçar isso, que Satanás é o acusador, não eu nem você. Muitas vezes a gente está na nossa casa e a gente aponta dedos, né? Então é bom a gente se lembrar disso, sabe? Muitas vezes a gente faz o papel dos sátrapas, acusando, procurando defeito, procurando algum tropeço, incluindo na vida dos nossos maridos, viu? A gente fica ali caçadeira, né? A gente fica ali com a lupa. Às vezes o homem é trabalhador, às vezes o homem é um homem que gosta de ficar em casa, às vezes ele é um provedor, ele fica preocupado, ele fica tão preocupado que perde a paz, fica com medo de faltar as coisas. E a gente, às vezes, por conta de uma vez por semana o homem jogar futebol, a gente fica com espírito de confusão. Vixe, quanta mulherada que vem me falar, Vi, mas ele vai jogar futebol. Irmã, você não vai na manicure, irmã? Irmã, você de vez em quando faz um banho de creme no cabelo, fica lá 1h30, 2 horas se cuidando. Deixa o homem em paz, irmã. A gente tá junto é para um ser instrumento de Deus na vida do outro, nada de acusação, nada de procurar algum erro. Olha para você, irmã. Eu falo isso às vezes pro meu marido, sabe? Às vezes a gente conversa sobre algumas coisas, né? Ele fala, ai, preciso mandar nisso, nisso. O que você acha? Eu falo, irmão, porque a gente também é irmão na fé. E nessas horas a gente está falando sobre fé, né? Eu vou procurar olhar para mim. Porque assim, ó, deixa ser com Deus, porque o Espírito Santo já está falando para você o que você tem que fazer. Eu não vou perder tempo olhando o defeito do outro. Eu vou é pro espelho olhar os meus. Faz isso, irmã, para você ver se não para com o espírito de confusão dentro de casa. Hã? Então não seja como sátrapas. Procurando defeito, procurando acusação. Porque esse papel já tem dono. E não é você, irmã. Certo? Às vezes seu marido é um Daniel buscando excelência e você fica ali, ó, com a lupa. Deixa eu achar alguma coisinha. Nós falamos sobre isso na mentoria, né? Aquele papel branco tem um pontinho preto, pois é ali que eu vou ficar. Vira e mexe. Mas por que você fez isso? Porque aquele dia? Porque você nunca. Ó, o galo. Então, papel de acusador já está preenchido, irmã. Vai para o papel de esposa, vai para o papel de mãe. Assume o papel de serva do Deus Altíssimo. Esse é o seu papel, esse é o meu papel. Eu recebo, Senhor. Receba, mãe. Bom, e aí
que eles fizeram? Começaram já enrolando, né? Ó, rei, vive para sempre. Já vem, ó, primeiro enrola para depois lançar a seta. Todos os presidentes dos reinos, os prefeitos, os sátrapas, conselheiros, governadores concordem que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que, por espaço de 30 dias, fizer petição qualquer, a qualquer Deus ou a qualquer homem, a não ser, ou a não, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. O que eles fizeram? Foram na fé de Daniel, porque era na fé que eles iam achar algum defeitinho, não porque Daniel tinha algum defeitinho, mas porque isso incomodava eles, e eles sabiam que Daniel era fiel a Deus, e por isso era ali que eles iam achar alguma coisinha para destruir ele. Ah! Ó nós, ó. Quando a gente passa pela luta, num dia só que você escolher não amar a Deus, acabou, viu, irmã? Vou bem falar? Quando a gente está passando pela luta, é exatamente isso que acontece. Hã? Então, nós precisamos entender de que Satanás está o tempo todo assim, ó. Deixa eu bem reparar. E quando a gente se posiciona, sempre vai ter alguém para falar assim, ó, ela está orando. Eu vou fazer com que ela pare. Ó, ela ligou louvor. Mas hoje eu vou dar muita irritação para ela, que ela nem vai lembrar de tocar louvor na casa dela hoje. Sempre vai ter uma luta ou outra para fazer com que a gente saia da presença de Deus. Sempre vai ter. E às vezes as lutas, quando a gente não tá, ou tem duas coisas, né? Tem dias que a gente não tá tão firme, e tem dias que a gente não confia. E foi o que aconteceu ali naquela situação. Eles queriam isso. Ó, vai ter um dia aí que Daniel vai ficar com medo de ser morto e vai acabar. Aliás, vai ter medo de ser morto. Daniel é firme demais para cair. Então, nós vamos só ficar na espreita. A hora que ele for para a oração, nós vamos achar alguma coisa para levar ele para a cova do leão. E aí, na cova dos leões, ele vai deixar de ser um estorvo para a gente, vai deixar de se destacar, e aí a gente sobe. Quem já recebeu rasteira aí nessa vida? Foi isso que estavam fazendo com Daniel. Mas a fidelidade dele era gritante. Eles sabiam que Daniel era firme com Deus. Então, eles sabiam também de que ele ia cair nesse decreto. E a gente tem que se posicionar a respeito disso, em oração. Tinha sentença? Tinha lei? Tinha. Mas você precisa cumprir? Não. Por quê? Porque eu confio em Deus. O mundo grita pra gente, faz isso? Grita. Preciso fazer? Não, porque eu tenho a Deus. Mas você vai ser lançada. Ih, irmã, enfrenta os leões todo dia. O que é mais um na minha vida? Eu já estou aqui preso mesmo, Daniel deve ter pensado. Você acha que eu tenho amor à minha vida? Eu quero é Deus. É Paulo que fala que morte é lucro? Era esse o contexto. E aí, agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura para que não seja mudada segundo a lei dos medos e dos persas, e se não pode revogar. Então, não podia revogar essa lei. Fez, vai ter que estabelecer essa lei, vai ter que cumprir.
Por esta causa, o rei Dário assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante de Deus, como costumava fazer. 3 dias, ia para o quarto, ajoelhava e dava graças. E dava graças. Estava preso. Foi esterilizado. Provavelmente não teria família. Perdeu o contato com mãe e pai. Estava ali no meio de idólatra. Estava no lugar que ele não queria. Mas 3 vezes por dia, como costumava fazer, não é só depois do decreto. Ele tinha isso como decisão na vida. Como costumava fazer, foi para o seu quarto. Se ajoelhou e se colocava na presença de Deus. Quantas vezes por dia nós vamos, irmã? Hã? Quantas vezes por dia a gente se ajoelha na presença de Deus e fala, Senhor, o Senhor é o Senhor da minha vida, não sou eu. Quantas vezes a gente é grato, mesmo no meio da tribulação? Daniel fazia isso. Não uma, nem 2, 3 vezes por dia. E para você ir para o quarto, ajoelhar e orar, não era de qualquer jeito, eu imagino. Daniel, ele fazia também com excelência o encontro dele com Deus. Não é como a gente costuma fazer de vez em quando, deita na cama, no final, assim, ó, no último gole, assim, da nossa força do dia. Ah, Senhor, obrigado por esse dia. Em nome de Jesus, amém. E fecha o olho e dorme. Tô mostrando o dente, mas tô com vergonha. Porque muitas vezes a gente faz isso. E a gente não pode fazer isso. Deus é um Deus relacional. Que gosta e que está disposto a encontrar com a gente, a nos ensinar, a nos moldar, a dirigir nossas vidas, porque o caminho que ele estabeleceu para a gente é de bênção. Você, como mãe, você quer bênção ou maldição do seu filho? Você já não tem alguns planos para eles? Hã? Eu lembro do Rica. Ai, vou falar sobre isso? Vou. Eu lembro dos planos que eu tinha feito para o Ricardo. Ai, porque ele vai ser isso, porque vai ser aquilo. Às vezes via um menininho andando na rua e eu falava, ai, que bonitinho, vai jogar futebol também? Ai, que bonitinho, vai falar assim, ó, bastante também. Aí veio o Ricardo. Né? Original de fábrica, do jeito que Jesus deu. Do jeito que Deus moldou. Ah, esse menino vai jogar futebol, vai nada, porque 2 passos ele caía, porque não tinha coordenação. Ah, esse menino vai se destacar, vai ser estudioso, vai gostar de ler igual a mãe. Veio com dificuldade no aprendizado. Quando as coisas não saem como a gente quer, a gente emburra. Uma das primeiras coisas que a gente faz é o quê? Ai, não quero conversa com Deus. Por que, Deus? Eu sou tão boazinha. E às vezes a gente é, mas às vezes só. Sabe uma coisa que eu fiz? Eu já falei até para as meninas da mentoria, né? Eu nem sei se eu falei sobre isso com vocês. Mas eu enterrei o filho ideal que eu queria. Literalmente. Peguei uma caixa de sapatos, fiz um velório. Chorei. Porque eu estava enterrando o filho ideal. Ele não existia. O que eu estou fazendo com ele no braço, no meu coração? Ele não existia. Então, dá fim logo nas coisas que fazem com que você contenda com Deus. Ai, mas não aconteceu do jeito que eu queria. Irmã, você está vivendo a vida que Deus... Assim, ó... Deus está na sua vida todos os dias. Tem a consequência das nossas escolhas, que isso é óbvio. Não vem não, viu, Alecrim? Porque você faz umas escolhas esquisitas de vez em quando. Eu fiz.
Mas Deus é tão misericordioso que até as nossas escolhas, mesmo que erradas, ele transforma em bênção. E tá tudo bem também, porque é tudo para a honra e glória dele. Mas muitas vezes a gente tem que enterrar as coisas que a gente acha que são boas pra gente. E a gente é boa o suficiente para ser melhor do que Deus? A gente tem ideia melhor do que os sonhos de Deus? Por que você está agarrada nesse sonho que é seu, não é dele, para sua vida? Hã? É a mesma coisa que por exemplo, eu tenho uma irmã, a minha irmã mais velha. Gente, a mulher nasceu para fazer cálculo. Mas pensa, ela entende. Aliás, as minhas duas irmãs, a mais nova também é desse jeitinho. Gosta de estudar, gosta de exatas. Elas, ó, você pode dar um problema que for, as mulheres, elas sentam assim, ó, pegou a caneta e começou, elas resolvem o problema. Elas são da exata. O que eu vou xeretar querendo ser igual a elas? Hã? O que você vai xeretar querendo a vida da outra? Querendo o sonho que não é seu. Querendo as coisas que não são as coisas que Deus planejou para sua vida. Vai viver o sonho de Deus, irmã, em nome de Jesus. Ai, mas como é que eu sei o sonho de Deus? Vai para a presença dele. Como é que ele vai falar se você não está ali conversando com ele? Hã? Você já conversou com alguém que estava distraído com outra coisa? Você ficou por dentro, mas gente, o que essa mulher que não olha para mim? Eu estou querendo falar com ela. É que Deus é muito maravilhoso, né? Mas se fosse eu no lugar dele, mas que essa. Mas presta atenção aqui que eu estou conversando com você. Eu ia falar assim. Se eu não pegasse a cajadada ainda e desse na moela de vocês. Hã? Eu ia, irmãs. Mas Deus é uma bênção nas nossas vidas. E ele é graça e misericórdia. E mesmo quando a gente pega os nossos sonhos que não são os dele, ele espera até se cansar. Igual criança, quando quer alguma coisa, mas eu quero. Você não vai dar. Não vai fazer bem. Ah, eu quero aquele negócio fine lá, sabe? Aquele negócio fine. É pura química. Mas a criança cisma que, quero as dentaduras do fine. Que não sei o quê. A gente sabe que não é bom. Você vai dar toda hora, irmã? Você vai dar de vez em quando, só para ele calar a boca? Eu vou dar um pouquinho só para ela ficar quieta. Eu acho que Deus faz isso de vez em quando com a gente. Eu vou dar só um pouquinho para ela. Deixa ela. Para ela aprender. E aí ele dá, a gente cai, a gente aprende, volta ao primeiro amor. Volta às primeiras obras. Hã? Gente, enterrei o Ricardo ideal. O Ricardo ideal não era o Ricardo real. Às vezes os seus pais não têm assim, não são, olha, era tudo que eu queria. Não, eles têm defeito como eu e você. Às vezes os nossos filhos também. Nosso marido também. Mas nós fizemos uma aliança com Deus. De permanecer firme e confiar nele. Fiz o velório do Ricardo ideal, irmãs. Fiz. Chorei, hein? Chorei. Porque foi real para mim. Quando a gente coloca o coração em alguma coisa, assim, ó, entrega mesmo para Deus, é real mesmo. E assim, eu fiz o buraco, enterrei uma caixa de sapato. E eu lembro de uma roupinha que ele tinha, que era cheia de pintinho amarelinho, a coisa mais linda, ele ficava lindo naquela roupinha. E eu coloquei essa roupinha lá dentro. Enterrei. Porque aquele não era o filho que Deus me deu. Aquilo lá era o ideal que a Viviane queria. E muitas vezes a gente quer a perfeição para a gente se mostrar também. Esse é meu filho. Esse é meu marido. Ou não, porque a gente quer mostrar, é isso aí. É do jeito que eu quero. A gente gosta também, né? Do jeito que eu quero. E aí, quando nós entregamos os nossos sonhos, nos posicionamos com Deus,
temos vida com Deus, a gente desapega nessas coisas que a gente acha que é boa pra gente. E vive aquilo que Deus estabeleceu pra gente. Esses homens queriam achar algum defeito em Daniel, alguma culpa, alguma coisa que fizesse com que ele fosse para a cova. E a única coisa que eles acharam era fazer alguma coisa relacionada a Deus, porque aí eles teriam o motivo, se livrariam. Daniel continuou adorando ao Senhor, continuou dando graças, mesmo nos momentos difíceis. Ele não se apegou, eu tô sem meu pai e minha mãe. Sabe por quê? Porque a presença de Deus nos basta. Mas eu queria essa casa, uma casa que é assim, assim, assado. Irmã, sonha, mas coloca diante de Deus. E veja o que Deus tem para a sua vida. E se for da vontade dele, no tempo dele, as coisas acontecem. Se não for, continue agradecendo pelo que você tem passado. Não quero. Quer sim, irmã. Agradece, sabe por quê? Porque todas as vezes que a gente ajoelha e vai para a presença de Deus, a gente fica um pouquinho melhor. E aí, quando a gente fica um pouquinho melhor, a gente começa a reparar nos detalhes dessa vida. Na pintura desse quadro maravilhoso, que é o quadro que Deus tem desenhado. E quando a gente está íntima com Deus, não tem coisa que tenha maior valor. Você entende isso? E eu tô falando alto para eu escutar, tá? Não pensa que eu tô no nível hard, não, viu? Tô sendo moldada igual vocês. Bom, então aqueles homens foram juntos e, tendo achado a Daniel a orar e suplicar diante de Deus, se apressaram ao rei e a respeito do interdito real, e lhe disseram: não assinaste um interdito que por espaço de 30 dias todo homem que fizesse petição a qualquer deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei: essa palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Gente querendo entrar. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Tendo o rei ouvindo essas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel. Aí até ao pôr do sol se empenhou para salvá-lo. Quando a gente tem alguém especial, para lá. Quando a gente tem alguém especial, a gente quer sair de perto? Vocês já tiveram, assim, alguém excelente por perto e vocês quiseram colar até para aprender? Pois Daniel era uma dessas pessoas. Ele era excelente, ele era bom, ele se destacava, ele era diferenciado. Igual quando a gente, em nome de Jesus, que seja assim, a gente chega em algum lugar e, nossa, eu senti uma paz quando você chegou. Nossa, foi tão bom de conversar com você. Daniel era assim. Provavelmente o tempo todo, hein? Que é assim, um patamar para nós chegarmos, hein? E aí o rei ficou penalizado mesmo. Poxa vida, como é que eu vou enfiar esse homem dentro da cova dos leões, sendo que ele é tão, assim, uma bênção na minha vida? Ele é o melhor de todos. E eu acho que ele deve ter ponderado que raio de decreto foi esse que eu fui assinar, né? Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que a lei
dos medos e dos persas que nenhum interdito se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e jogasse a cova dos leões. E disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Eu acho engraçado que o ele aqui está em letra minúscula, porque ele achava que o Deus de Daniel não era nada. Muitas vezes as lutas fazem isso com a gente, Satanás faz isso com a gente. Ah, seu Deus não é nada. Você está sozinha. Você está enfrentando isso tudo sozinha. Cadê seu Deus? Põe em Deus desse tamanhozinho. Hã? Foi isso que colocaram aqui. Lembra das entrelinhas? Mesmo Dario gostando dele, ele gostava dele, não gostava do Deus de Daniel, não. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, selou-a o rei com seu próprio anel e com o dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à presença instrumentos de música e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. E disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Gente, deixa eu fazer um parênteses aqui. Vocês lembram que ele entrou para dentro, que ele não quis música, e o que ele fez? Jejuou. As coisas espirituais são tão doidas que quando a gente está passando pela prova, Deus levanta até os improváveis. O rei jejuou, ficou em silêncio. E vocês lembram que lá em cima, o rei de Daniel, o Deus de Daniel, estava em letra minúscula? Quando ele jejuou, quando ele foi ali, ó, quietinho, sem querer para a presença de Deus, quando ele voltou, Daniel, servo do Deus Altíssimo, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido te livrar-te dos leões? Deus levanta o ímpio para nos abençoar. Deus faz orar e interceder até quem nem tem vida com Deus, por amor a você. Tá na cova? Pode estar. Tem leão lá dentro? Tem. A gente está enfrentando luta? Estamos. Mas Deus está do lado de fora, levantando pessoas ou fazendo que ele, movendo o espiritual, e está lá dentro. Por quê? Porque ele é onipresente. Ele está dentro e fora, o tempo todo cuidando para que a sua vida seja poupada, abençoada. Esse é entrelinha. Uma das. Cadê? Ô, Jesus, eu me perdi. Não sei. Bom, então Daniel falou o rei. Gente, mas o menino não morreu? Não! Ó rei, vive eternamente. O meu Deus,
enviou o seu anjo, e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Vamos ficar nesse versículo? Então o mundo, então as pessoas à nossa volta, quando nós saímos dessa cova e testemunhamos, porque assim, Daniel ele não fez nada, ele simplesmente ficou lá dentro da cova, certo? Ele fez alguma coisa? Ele movimentou a pedra que estava lá na porta? Lutou com o leão? Tá anotado aqui que ele lutou? Ele usou de força? Por que a gente quer usar da nossa? Ele levantou para tentar rolar a pedra? Por que a gente quer fazer do nosso jeito? Ele simplesmente esperou. Esperou. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Quando a gente sai da cova, o nosso testemunho gera salvação e vida. Por isso o rei se alegrou. Esse jejum que ele fez, mesmo sem querer, fez com que ele tivesse a sensibilidade de ver Deus, de ver os detalhes. Gente, mas como é que pode? Esse menino lá atrás foi usado por esse Deus. Depois vem 3 meninos também, a mesma coisa. E agora vem ele de novo. Acabou de interpretar um mistério lá, os dedos na parede. Quantas coisas Deus foi movimentando. Gente, a gente está falando dos milagres. Mas vamos falar das provas? Sadraque, Mesaque e Abidnego, lá na fornalha. Foi fácil para eles? Hã? Vocês imaginam, por exemplo, eles sendo conduzidos e quem estava conduzindo ele já caindo morto? E eles olhando para o lado, meu Deus, o próximo sou eu. Quantas vezes a gente vê as coisas acontecendo, meu Deus, agora sou eu. Meu Deus, eu não vou sobreviver. Depois interpretou o sonho. Daniel interpreta o sonho primeiro lá de Nabucodonosor. Gente, quem que garantia que aquele era o sonho? Quem que garantia que a interpretação era aquela? Quem que garantia que um escravo, alguém que estava ali, ó, de bicudo naquele palácio, poderia enfrentar o rei e falar, ó, peraí que eu tenho a interpretação e eu sei o que é que está acontecendo. Quem que em sã consciência ia levantar e falar, não, hoje eu vou ali conversar com o rei. Deus falou comigo. Que fé é essa? Que certeza é essa? Gerada da intimidade com Deus. Que fé é essa que continua caminhando, indo para uma fornalha e entrando na fornalha? Que fé é essa que mais uma vez interpreta outra visão? Que mais uma vez faz uma prova e fala: não, eu vou ali falar com o rei. Eu vou ali que eu acho que Deus falou comigo. Quantas vezes Deus fala comigo e com você e a gente não vai lá e entrega o que Deus falou? Quantas vezes eu calei a minha boca e deixei de ser instrumento de Deus na vida de alguém? Pode se perguntar aí, vai. Puxa aí na sua memória. Quantas vezes a gente duvidou de que Deus estaria ali com a gente? Quantas vezes?
Mas Deus estava do lado de fora, como nós vimos agora. O rei que nem era de Deus jejuou e ficou triste e falou, ó, para tudo, não quero música hoje. Vou ficar aqui, ó, quietinho, porque alguma coisa tem que acontecer. Ou vocês já viram já presenciaram aquele silêncio ensurdecedor? Porque alguma coisa aconteceu e você estava ali, ficou. Dario, ele já sabia dos testemunhos, provavelmente soubesse dos testemunhos da vida de Daniel. E ele deve ter ficado pensativo. Gente, será que vai acontecer mais uma vez um milagre? Será que Daniel mais uma vez vai sobreviver? Eu acho que foi João Batista. Não, João escreveu o Apocalipse, não o Batista. Que foi preso. E uma das coisas que ele fez, aliás, que fizeram com ele, foi jogar ele dentro de um lugar com óleo quente. Acho que foi João. Gente, óleo quente. Jogaram o homem e ele saiu como se tivesse acabado de fazer um banho de creme. Que pele é essa que não derrete? Porque crente é casca grossa. As nossas lutas vão fazendo com que a gente tenha mais força em Deus. Uma vez eu tenho até anotado nessa Bíblia, a forma com que cada um dos apóstolos foi morta. Todos morreram de mortes muito difíceis, né? Ou enfrentaram lutas assim absurdas. E, gente, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia está recheada de pessoas como eu e você que enfrentaram provas terríveis e que Deus deixou registrado aqui para nos trazer esperança. Esperança. Olha, eu estava ali com Abraão, eu estava com Sara, eu estava com Agar no deserto, eu estava com Ruth, eu estava, eu estou. A Bíblia, para mim, é o maior, assim, para a gente tem que ser, né? Mas eu fico boba com as histórias. Eu amo o Novo Testamento por conta da salvação que nós temos em Jesus, né? Mas como eu vejo o cuidado de Deus e como Deus colocou registrado no Antigo Testamento tantas famílias que passaram por coisas desoladoras, sabe? Lembra de Diná, uma adolescente, foi visitar ali, ó, fazer uma visita ao redor e sofreu tanta violência. E depois tudo isso que gerou, quantas famílias aqui registradas enfrentaram coisas que eu e você enfrentamos todos os dias e sobreviveram. Por que que a gente insiste em não confiar? Por que que a gente insiste em reclamar? Por que que a gente insiste em fazer birrinha com Deus e hoje eu não vou orar porque as coisas não estão do jeito que eu queria? Por quê? Por isso que a intimidade com Deus, a leitura da palavra, faz com que a gente se molde mais, né? Porque quando a gente está íntimo com Deus, a gente percebe as coisas, sabe? E aí, quando enfrenta uma cova cheia de leão, rapaz, eu uso leão de travesseiro. Tem até uma música pentecostal que fala sobre isso, né? Calma, Daniel, não tenha medo, não. Aí tem travesseiro, deita em cima do leão. Que lindo, gente! Diante da prova, abraça o leão.
Diante da prova, entenda e acalma o coração de que Deus está ali. Aqui está falando e Deus fechou a boca do leão. Te trancaram numa cova, não tem importância. Deus fecha a boca do inimigo. Nem mal e nem praga alguma te alcançará. Está na palavra, eu creio. Mas se eu não ler a palavra, como é que eu vou lembrar disso? Hã? Bom, ordenou o rei que fossem trazidos, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel. E foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos, suas mulheres. E ainda não tinham chegado no fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles. E lhes esmigalharam todos os ossos. Que Satanás quer acabar com a sua vida, o leão da tribo de Judá já venceu. O que as lutas podem parecer grandes, terríveis. Meu Deus, eu acho que hoje eu morro de tanto desgosto. São provas, são detalhes, são oportunidades, fazem parte do grandioso plano de Deus para as nossas vidas. Quando a gente se posiciona, pode ter alguma coisa difícil para enfrentar, vai ter um monte. Mas vocês repararam que Daniel foi sozinho para a cova? E já os sátrapas, os governadores, foram eles e as esposas e os filhos. Quando a gente não tem vida com Deus, a gente morre espiritualmente e adivinha? Todo o resto vai também. Mas e se você se levantar como um atalaia e começar a declarar a bênção de Deus na sua vida, na sua casa, no seu lar? O que vai acontecer? Daniel foi sozinho. Deus estava com ele. Já o seu inimigo, os inimigos ou as pessoas que não têm Deus, quando a gente não anda com Deus, nós caímos, nossa casa cai. Preciso até passar algumas coisas, porque senão eu vou esquecer de falar para vocês. Daniel 6:10. Quem quiser grifar. Quando Daniel soube do decreto que tinha sido publicado, foi para sua casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes ao dia ele se ajoelhava e orava, e agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. As lutas vêm, mas você tem que ir para o seu quarto, se ajoelhar. Por que as janelas davam para Jerusalém? Porque é ali que ficava o templo. O templo representa a presença. Quando você estiver na luta, independente, coloque seu joelho no chão e olhe, busque a presença de Deus. A janela é a presença de Deus, porque dava para Jerusalém, onde ficava o templo do Senhor, onde representava a presença de Deus. 3 vezes. Ajoelhava, orava, agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. Por que ele vence todas as batalhas que ele enfrenta? Porque ele está continuamente na presença de Deus, com o coração grato. Ele não entrava, não está aqui em nenhum momento, Daniel falando assim, ai Senhor, sabe o lamento de Israel, né? O lamento da Vivi, entra na presença de Deus e começa, ó Senhor, tá tão difícil, ai que a luta, ai porque fulana, ai porque meu marido. Daniel, em nenhum momento,
é registrado alguma frase assim. Pelo contrário, em todo tempo, intimidade e gratidão. Intimidade e gratidão. Então, nós precisamos entender da importância da fidelidade num mundo cheio de pressão e desafio. No meio da luta, o posicionamento e a intimidade. Bom, o que a gente pode trazer para as nossas vidas? Algumas coisas eu pontuei. Quem estiver anotando, anota. Quem não estiver anotando, depois eu vou enviar nos grupos. Aliás, tem que colocar em dia, né? Porque tem 3 dias que eu não mando. Oremos, irmãs. Mas estava um estouro de boiada aqui na minha casa, eu vou colocar em dia e já mando lá. Bom, primeira coisa, prioridade numa vida de oração. Daniel negociou o tempo dele com Deus? Ai, mas hoje está corrido, eu não vou orar hoje não. Ai, mas o decreto está feito, se eu orar vai dar ruim, eu vou para a cova. Não tem negociação. Com Deus não existe negociação. Com Deus não se brinca, de Deus não se zomba. Entregou a vida para Ele? Anda com Ele. Precisa se alimentar. Crente vazio não para em pé. Vou deixar um versículo para vocês, Jeremias 33:3. Clama a mim e eu responder-te-ei. E lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você ainda não conhece. Daniel enfrentou a cova? Enfrentou. Deus disse para ele e testificou no coração dele. E ele viveu muitos milagres. Por quê? Porque o tempo todo ele estava com Deus. Clama a mim e responder-te-ei. Daniel resolveu, identificou lá, com a ajuda de Deus, interpretou um sonho? Interpretou. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas. Clama a mim. Esteja na minha presença. Olhe pela janela e busque a presença de Deus. Nós precisamos separar um tempo diário para orar. Tem tido tempo com Deus, irmã? Hã? A mãe, Susana Wesley, não sei se vocês já procuraram saber, mas as estudiosas de plantão, Cami, as estudiosas de plantão vão atrás. Susana Wesley, no meio do seu dia, mesmo de avental, passava pelos filhos e falava assim: agora a mãe vai orar, não quero um pio. Tinha um monte de fio, os fios ficavam tudo pianinho, porque a mulher era forte. Não obedece para ver. Ela era serva do Deus Altíssimo. Sabe o que ela fazia? Tirava o avental e colocava na cabeça para orar, ia lá para o quarto orar. Quem foram os filhos dela, gente? John Wesley. Vai buscar saber, irmã. Não vou dar tudo esmiuçado para você, não. Lembra dessa mulher e tenha ela como referência. Susana Wesley. Mulher de Deus, que colheu, plantou. Todo dia escolha boas sementes, irmã. Todo dia. Não tem. Gente, falo para você. Escolha todos os dias as boas sementes. A gente planta pouco, é o tanto de erva daninha que aparece. Escolhe. Escolhe amar, escolhe perdoar, escolhe andar com Deus, escolhe por mais um dia testemunhar. Certo? O que tem roubado nosso tempo de oração? Pode colocar aí. O que é? Instagram? TikTok? As conversas bobas por aí? Amizade com quem não tem vida com Deus? Não acrescenta nada na nossa vida? O que tem roubado? A reclamação te rouba da presença de Deus? Rouba, viu? Porque quanto mais você reclama, mais você só vê a coisa ruim.
o pontinho preto na cartolina branca e fica, ó dia, ó vida, ó azar, ai, tô nervosa, não quero saber de Deus. O que é que nos rouba da presença de Deus? Porque Daniel tinha vida de oração. Susana Wesley também. Quer colher fruto? Quer ter filho que se destaca? Quer ter um marido abençoado? Quer um lar abençoado? Irmã, paga o preço. As coisas não dão certo. Lógico que não tem vida de oração. Quantos versículos aí você sabe na ponta da língua? Vou mais fundo? Quantos versículos você vive? Tem um que me arrebenta e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmo. Tiago 1:22, para quem está anotando. Ele me arrebenta. Sede cumpridores. Não é só falar. Ai, preciso orar. Você está orando? Você fala para o marido orar, mas você está orando? Você fala para ler a Bíblia, mas você está lendo? Você fala para ter vida com Deus, você está tendo? Fala para ir para a igreja. Para quê? Para esquentar banco ou para viver o evangelho? Hã? Ó, tem a mão na cara de vocês. Batei em mim também. Outra coisa que a gente precisa. Primeiro, falamos de oração constante, vida com Deus. Segundo, o compromisso com Ele. Posicionamento. Por isso que assim, ó, eu insisto tanto e bato nessa tecla. Ó, postura. Tá dando tudo errado. Tô de pé. Deus tá comigo. Ai, mãe, mas eu tô com medo. Vai com medo mesmo. Deus é contigo. Mulheres fortes, tementes e cheias do Senhor, do Espírito, que transbordam esse Deus onde quer que estejam. Certo? A gente precisa da oração porque a gente precisa de uma base para ter vida com Deus. Gente, a árvore boa tem raiz profunda, não sei se vocês sabem. Aquela árvore que resiste na tempestade é aquela que tem as raízes mais profundas. A madeira que é usada nas grandes embarcações são a madeira de lugares altos que pegam mais vento e tempestade, porque tem raiz profunda. Tem raiz profunda, irmã? Está enraizada em Deus? Gente, Daniel, a gente acabou de falar sobre as características dele. Ele era excelente em tudo, mesmo no meio da tribulação. Ponto. Quer anotar? Apocalipse 2:10? Sejam fiéis até a morte, e eu lhes darei a coroa da vida. Tinha um hino que falava assim, né? Ser fiel até a morte, e eu te darei. Tô rouca, não vou cantar. Tô magralha. Mas é um versículo bíblico que a gente precisa viver. Apocalipse 2:10, para quem está anotando. Ser fiel até a morte, mesmo diante da morte, mesmo enfrentando situações difíceis. Ser fiel, e eu lhe darei a coroa da vida. Gente, a coroa da salvação está sobre as nossas vidas. A coroa da vida nós vamos receber. Oh, aleluia! Ah! Gente, vocês imaginam? Eu imagino, gente. Eu de branquinho, chegando na presença de Deus. Já falei com as meninas da mentoria, vou falar para vocês também no Instagram. Tenho um combinado com Deus. Vai ter que me aguentar agarrada nele um bom tempo. Primeiro. Não para chorar, viu, gente? Eu quero sentir a presença dele assim, ó. Ai! Eu fico imaginando o cheiro da barba dele. Eu fico imaginando a textura, os fios de cabelo dele. Como é que é o tecido da roupa dele? Eu sonho com esse dia. E eu fico imaginando eu chegando pequenininha perto dele. E ele já com uma almofadinha, com a minha coroa em cima. Eu fico imaginando, pela fé, mas eu fico. Não sei como vai ser, mas eu fico. Porque foste fiel no muito. No pouco, sobre muito te colocarei. Entra, filha. Entra pro gozo do meu reino.
Entra para a alegria da minha presença. Toma aqui a tua coroa da vida. Ser fiel até a morte pode ser a sua, pode ser quando você enfrenta uma luta, pode ser também diante da morte de alguém que vai despedaçar o teu coração. Ser fiel na enfermidade, ser fiel onde quer que você esteja. Presa ou não, no cativeiro ou não, na fornalha ou não, dentro da cova ou não. Ser fiel é promessa e eu te darei a coroa da vida. Outra coisa que a gente precisa confiar no poder de Deus. É aquela história da criança que precisa se jogar nos braços do pai. Não entendo, não dou conta, mas eu me jogo. Provérbios 3:5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Não usa o que você sabe de bengala, irmã. Não vale para nada. Ai, mas eu estudei. Ai, mas eu isso. Ai, mas eu sei o jeito certo. Você não sabe nada. Confia. Se lança nos braços do Senhor. Falei aqui de Susana Wesley. Ruth. Noemi. Noemi, gente. Mulher estava quieta lá, estava bem. Marido decide ir para outro lugar. Como boa auxiliadora, ela acompanha o marido. Perde o marido, perde os filhos. Perde a alegria, porque ela fala, não me chame mais Noemi, me chame Mara, amarga. Mas prova da fidelidade de Deus. Porque o último capítulo de Ruth, ela tá com o neto nos braços. A história não acabou, pelo contrário, estava só começando. Perdeu tudo, mas viveu os milagres de Deus. Gente, outra coisa que a gente precisa entender é que a gente carrega com a gente a presença do Senhor. E quando a gente tem postura, nós influenciamos toda a nossa volta. Até o rei que não jejuava, jejuou. Então não fala nada. Em todo tempo prega, se preciso, fale. Acho que essa é uma frase de Agostinho. Em todo tempo a gente pode pregar. Se preciso, você precisa falar, irmã. Mas o tempo todo a gente está pregando. Eu já falei aqui, nós somos a Bíblia que as pessoas estão lendo. Mesmo diante da dificuldade, continue. Pastor, o pastor da igreja aqui que eu congrego, pastor Domingos, uma bênção. Ele fala que a Bíblia continua sendo escrita através das nossas histórias. E eu acho o máximo isso. Porque vai ter um capítulo com o meu nome. Vai. Eu sonho com isso. Eu fico pensando a respeito, a minha cabeça, ela é muito agitada em relação a pensamentos, né? E eu sonho muitas coisas. Tem gente rindo porque se identifica, né? E uma das coisas que eu penso é o que vão estar falando no meu velório. Eu penso nisso. E uma das coisas que eu peço para Deus é que as pessoas falem, essa mulher, eu vi Deus nela. Essa mulher um dia falou isso daqui para mim que virou uma chave. Essa mulher foi um instrumento de Deus. Então, assim, ó, é o patamar que eu queria, irmãs. E tô lutando para isso. E que em nome de Jesus, cada uma de nós se preocupe com o legado que vai deixar.
A Viviane, o nosso corpo vai ser enterrado. Mas o nosso legado e o nosso exemplo vão reverberar por muito tempo ainda. Vão gerar muita vida ainda, dependendo da nossa postura. Dependendo de nós confiarmos em Deus ou não, todos os dias. Começa a pensar a respeito disso. Sabe quando vem visita e a gente deixa a casa arrumada e ainda a gente é tão boba que a gente... Ai, não repara a bagunça, a gente passou o dia faxinando. Eu quero que as pessoas vejam o tempo todo a minha vida sendo faxinada. E eu não me importo de mostrar de vez em quando a pazinha cheia de lixo. Não se importe de mostrar para você, de mostrar para as pessoas o Deus que habita em você. De às vezes dar testemunho e às vezes testemunho. De falar das suas pataquadas. E dar esperança para uma pessoa que entende, não precisa ser perfeito para andar com Deus. Perfeito foi Jesus. Todos estamos sendo moldados. Certo? Mateus 5,14. Pode anotar aí, irmã. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte. Gente, a gente foi criada para iluminar. A gente está sobre um monte. O monte é a presença de Deus. Quando nós estamos com Deus, nós estamos em destaque, como Daniel estava. Porque em nós habita um espírito excelente. Por isso, a nossa luz vai brilhar, não a nossa luz, Deus em nós, como eu brinco com vocês, né? Deus em nós, nós nele. E por isso, nós vamos levar a luz onde quer que as pessoas vão olhar para a gente. Ah, tem luz ali, deixa eu ir ali para perto. Bom, eu queria deixar um desafio para a gente. Esse desafio foi lançado há 12 dias atrás. Um desafio de jejum e de oração. Um desafio de entregar a sua vida, o seu próximo ano, mas não só o seu próximo ano. Renovar a sua aliança com Deus. E dessa vez, deixar Deus agir em todas as áreas da sua vida. Entregando as feridas mais profundas e recebendo dele a cura. Entregando a sua vida, o seu lar, o seu casamento, os seus filhos. A tarefa de hoje é praticar. Tá? Praticar. Coloca no papel aí seus pedidos de oração, os seus sonhos. E quem é da mentoria pode postar foto depois, que eu vou bem querer saber. Não dos seus sonhos, nem dos seus pedidos de oração, tá? Mas só para cobrar de vocês algum posicionamento. Porque eu tô aqui é para puxar a minha orelha dos seis. E dos seis também, se vocês quiserem, pode aí, ó. Quem tá assistindo, faz uma lista aí, ó. Uma playlist do resto da sua vida. Ó, eu quero viver isso, eu quero viver isso, eu quero viver isso. Senhor, tá tudo entregue. E no cantinho da folha, que seja feita conforme a sua vontade, Senhor. Todas as vezes que você pegar esse papel, você vai ler os seus sonhos, mas lembra do rodapé. Põe aí numa caneta vermelha ou com um marca-texto em cima, para a gente lembrar que é conforme a vontade de Deus, não é a sua, não é a minha. Vamos escrever a playlist? Desafio para hoje, tá? Vai escrever num papel que Deus colocar no seu coração. Deus está pedindo para você entregar algumas situações. Você não vai conseguir sair da cova, você não vai querer empurrar a pedra. Nós vamos gerar o testemunho. Certo? Bom, uma das coisas que Deus quer nos lembrar é que Ele permanece fiel. A sua graça, ela
reverbera de geração em geração. O nosso testemunho alcança vidas, muda vidas. E quando eu estou com Deus, eu posso enfrentar qualquer coisa. Ele está com a gente. Certo, meninas? Eu quero deixar o versículo 22 de Daniel 6. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal, pois fui considerado inocente à sua vista. Daniel teve uma vida íntegra, teve uma vida com Deus. Por isso por isso ele foi salvo de tantas lutas. Então que nós possamos, 3 vezes por dia, olhar pela janela e buscar a presença do Senhor, pelo menos. E constantemente. Ter a sede de estar na presença dele. Ter um coração ensinável. Porque não adianta eu estar na presença dele e ele não ter liberdade. Ele quer nos moldar. Ele quer operar nas nossas vidas e através das nossas vidas. Enterra aquilo que você acha que é o certo para a sua vida e pede para Deus aquilo que Ele quer para a sua vida. Eu vou te falar, vale a pena. Eu enterrei lá o Ricardo, o ideal, né? Mas o que ficou comigo, ele é perfeito. Ele é exatamente o que eu precisava na minha vida. E vou falar, a minha vida se divide antes e depois das provas que eu enfrentei com o Ricardo. As provas que eu enfrentei do Ricardo fizeram com que eu me enraizasse em Deus. As provas que nós vivemos nos enraizam na presença de Deus. Daniel já era um homem segundo o coração de Deus, ele andava com Deus. Mas ele saiu da cova com mais um milagre para contar. Então que nós possamos ter essa cabeça, sabe? Essa consciência. Eu estou na prova, mas Deus está comigo. Eu vou sair da prova com mais um milagre para contar. Tem gente que está enfrentando várias provas, tá? Põe no papel. Por que eu falo tanto do papel? O papel registra o que está no teu coração. Eu amo papel. Quem é mais próximo de mim sabe disso. Eu amo um papel. Eu tenho cadernos de oração, ó, de 1900 e bolinha. E que de vez em quando eu pego e falo, obrigada, Senhor, porque isso aqui eu nem lembrava mais, o Senhor já respondeu. Olha, eu sobrevivi a essa situação. Deus do céu, isso aqui aconteceu e eu nem lembrava mais. Vai para o papel. O papel, ele organiza os nossos pensamentos e ele registra os milagres que a gente ainda vai viver. Certo? Vou falar igual o programa infantil. Por hoje é só, pessoal. Só, hein? Tem bastante coisa para a gente ruminar. Hoje, como está mais tranquilo aqui o meu dia, eu vou colocar em dia os PDFs, né, as páginas, e vou enviar para vocês fazerem as tarefinhas, mas nada como uma boa folha de sulfite para você fazer isso. Ou uma folha de caderno desses daqueles que a gente guarda, e tem um monte de folha em branco ainda, pega uma folha dessa. Escreva seus sonhos, escreva o que você quer deixar na presença do Senhor. Aqueles assim, ó, que você agarra e não quer soltar, é esse mesmo que Deus quer.
Eu não queria enterrar o Ricardo ideal. Mas quando eu enterrei, irmãs, eu comecei a ver que o Ricardo que Deus me deu era o ideal. Era o que Deus tinha preparado para mim. E era exatamente o que eu precisava. Eu precisava estar nas filas de postinho, eu precisava conhecer mais esse Deus, eu precisava de estar mais na presença dele, porque o desespero faz a gente correr para a barra da saia do Senhor. Nós precisamos disso. Porque quando tudo tá bom, a gente é ingrato, a gente não está na presença do Senhor. Infelizmente. Isso é mais uma coisa que eu aprendi nessa minha vida. Tem, irmã, tem grupo no WhatsApp. Depois vocês me mandam um oi que eu ponho vocês lá. Tem um grupo que é abençoado demais. Aliás, três, né? Tem 2 grupos de WhatsApp. Gente, mais de 1.000 mulher nos grupos de WhatsApp. E tem um grupo da mentoria que tem mais de 60 já. Oi? Eita, Deus maravilhoso. Ah, que vão falar da gente no enterro, hein, irmã? Ah, já foi tarde essa caçadeira. Ou não, oh Senhor, esse mundo não vai ser igual sem ela. O que vão falar, hein? Eu tô lutando, né, irmã? Para não ser a caçadeira. Se alguém levantar, se alguém falar alguma coisa, eu levanto, hein? Ah, eu lutei. Estou me esforçando todos os dias. Todos os dias. Por mais um dia eu vou amar esse Deus. Por mais um dia eu vou servir Ele. Por mais um dia eu vou ser parecida com Jesus. Não quero saber da Vivi, não. A Vivi é caçadeira. A Vivi tem espírito de confusão. Às vezes ela responde com um jeitão feio. Às vezes ela fala um pouquinho acima do volume. Vivi, licrim. Licrim dourado. É nada. Estamos tudo na roda do oleiro, viu, irmãs? Tá bom? Saímos da cova dos leões. Oh, aleluias! E nós vamos sair das provas também. E vamos gerar testemunho. Amém? Vou desligar aqui as meninas do Instagram. Já falo com vocês, irmã. Dá licença. Irmãs, Deus abençoe. Um beijo no coração de vocês. Quem quiser entrar no grupo do WhatsApp, me manda lá um oi no direct e eu mando o link para vocês. Vocês só clicam em cima e cai lá com a gente. Por enquanto, esse mês, deixa eu até falar para cá também, esse mês nós estamos nos encontrando para falar de Daniel. Irmã, eu sou só uma, tenho casa também, tenho marido, tenho filho, tá? Vocês querem aprender de Deus, nesses 21 dias vocês vão ler a Bíblia. Depois que passar, eu volto com os áudios, volto com os textos e a gente volta à vida normal, certo? Você sobrevive, irmã, tá bom? Por enquanto, eu vou só compartilhando o link mesmo dos nossos encontros. E aí vocês podem vir aqui para o Meet, que também é gostoso, viu? Porque daí eu vejo vocês. Um beijo, Deus abençoe, lindezas. Amo vocês. Gente, esqueci de orar. Jesus amado. Eu oro com vocês. É isso, irmã. Aí, ó, uma pataquada atrás da outra. Hã? Eu oro lá nos stories. Você ri, né, Cris? Um dia a gente chora de morrer, outro dia a gente ri também. Deus é bom. Hã? Quem tiver de joelho, vamos ajoelhar, vamos orar para o Senhor, vamos estar na presença dele mais uma vez. Gente, esqueci de orar com as mulheres. As mulheres vão ficar bravas comigo. Vou colocar lá na legenda, ó, irmãs, eu orei por vocês lá com o Meet. É bom para elas parar também de dar trabalho. Elas ficam vindo no direct, irmã, ora por mim. Cadê o estudo? Irmãs, tem que ter um domínio próprio. Intimidade é triste, né? Deixa eu ficar quieta. Tá gravando ainda. Pior que vai pro YouTube isso. Irmãs, glória a Deus! Ó, vai estudar a palavra, vai ler a palavra, vai ter uma vida de oração.
Para Deus falar com todo mundo. A Vivi não é nada. A Vivi é isso aqui ó, que você está vendo agora, ó. Né? Esquece das coisas, às vezes fala demais, chora demais. Estou aprendendo a chorar. Não tava chorando, agora estou chorando. Ainda bem que Deus deu uma trégua hoje, né, irmãs? Vou bem falar? Estou toda entupida. Se eu chorasse, eu não ia dar conta de falar? Não ia, Deus sabe todas as coisas. Amém, irmãs? Vamos orar nós. E elas vão receber lá. Já vou colocar nos stories. Oh, irmãs, não orei ao vivo, eu orei lá com as meninas. E tá tudo certo, tá bom? Senhor, nós te agradecemos, Senhor, porque em Ti nós temos esperança. Em Ti, nós enfrentamos os leões, a gente enfrenta as covas, a gente enfrenta tantas coisas, Senhor, porque nós temos o Senhor. Que delícia ter o Senhor nas nossas vidas, Pai. Que bênção poder, de vez em quando, te abraçar e sentir mesmo o seu amor sobre as nossas vidas. Seu amor é derramado todos os dias, mas às vezes a gente deixa de aproveitar, Pai. Que nós possamos todos os dias correr para a tua presença, Pai, como nós temos feito todos os dias aqui. Tem sido tão bom, Pai. Como é bom. Nós te pedimos perdão, Pai, por tantas vezes o Senhor está nos esperando, pronto para nos abençoar, e a gente deixa passar mais um dia sem te ter nas nossas vidas. Sem ter essa sensibilidade de que o Senhor estava ali, e que a gente podia conversar com o Senhor, e às vezes a gente quer passar pelas lutas sozinha, Pai. Tem misericórdia de nós. Que em nome de Jesus, mais um dia, nós possamos amar, perdoar, escolher as boas sementes, andar contigo, testemunhando, Pai. Faça-nos testemunhar, Pai, o tempo todo. Que nossa vida brilhe mesmo, Senhor, como uma cidade que está em cima de um monte, que é a tua presença, Pai. Nós te adoramos, Senhor, bendizemos o teu nome, Pai. Amamos estar na tua presença. Que mais um dia o Senhor esteja com a gente. Que mais um dia nós também possamos dar o braço, andar de braço dado com o Senhor. Sob os seus conselhos, sobre a sua direção. Desfrutando da tua presença, Pai. Obrigada por esse tempo, Senhor. Obrigada por essas mulheres. Alcança, Senhor, cada lar em nome de Jesus. Alcança, Senhor, cada coração, os maridos, os filhos, a começar em nós, Pai. Molda as nossas vidas, para que nós possamos realmente, Senhor, trazer a tua presença, transbordar nas nossas lares, Pai. Obrigada por tudo, Senhor. Obrigada por tanto, Pai. Obrigada pelo perdão dos nossos pecados, pela tua misericórdia, pelo teu amor. Fica com a gente. Continua, Senhor, o teu moldar em nossas vidas. É o que eu te peço em nome de Jesus, Paizinho. Amém. Amém, irmãs. Deus abençoe o nosso dia. Estamos prontos. Amém. Ah. Vamos tomar café com cuscuz aqui na casa da Nice? Eu queria, irmã. Eu vou pedir para Deus, vou até deixar registrado que está gravando ainda. Eu vou pedir para Deus um lugar grande. Oh, glória, hein? Que caiba cada uma de nós. E que a gente tenha a oportunidade de se conhecer pessoalmente. Eu tenho uma vontade de abraçar vocês não têm noção. Eu tenho uma vontade de papear, assim, do jeito que a gente faz mesmo, porque é tão descontraído, né? Parece, eu tenho a impressão de que vocês estão sentados no meu sofá. Mas eu queria ter, assim, ó, de verdade. Queria, irmãs. Vocês são muito queridas. Eu vejo que você fala assim, abre a porta, vou abrir a porta. Aí parece que alguém entrando, né? Eu sou muito da imaginação, gente. Eu sou muito, assim, de viver essas coisas como criança. Porque eu peço para Deus, sabe? Eu quero ser como criança mesmo. Eu quero, em algumas coisas, não ter medo, sabe? Porque criança não faz as coisas sem medo, às vezes. Eu quero essa falta de medo para as coisas de Deus, sabe? Eu quero esse coração que às vezes parece bobo, né? Tipo, ai, você fica imaginando essas mulheres no seu sofá? Eu fico. Eu fico imaginando a casa de vocês. Eu fico imaginando, às vezes,
como que vocês estão tomando seu cafezinho e como seria se eu estivesse junto, sabe? Eu quero, eu peço para Deus, Senhor, me dá. E eu vou deixar gravado isso para que mais para frente vire testemunho. Amém. Um espaço onde todas nós possamos nos encontrar. Amém, glória a Deus. E a oportunidade da gente se encontrar, né? Não adianta ter um espaço. Deus vai levantar a provisão, o tempo certo para a gente estar juntas, em nome de Jesus. E vai acontecer. Tem tanta promessa de Deus sobre as nossas vidas, é que a gente insiste em se apegar nas bobices, né? Mas tem promessa de Deus para a gente vai viver em nome de Jesus. Porque a gente está na sensibilidade, a gente quer ouvir Deus, a gente está se esforçando para ser o melhor nessa terra. E aí, como Daniel fez, né? Andou em integridade, andou com Deus, foi honrado. Foi liberto, foi exaltado. Não porque era Daniel. Daniel foi exaltado. Não. O Deus de Daniel. Daniel com o sobrenome, servo do Deus Altíssimo. Vivi, Sil, Cami, a Crise, Ruth, Fátima, todos que estão aqui, todos que vão escutar, serva do Deus Altíssimo de sobrenome. Certo? É isso, irmãs. Vamos mexer as panelas, vamos pegar as vassouras, vamos viver esse dia, que tem muita coisa para a gente fazer, dono de casa, né? Do lar, Ministério do Amor. É isso. Tá bom? Um beijo no coração de cada uma de vocês. A gente se vê amanhã, se Deus quiser. Deus tem mais, sempre mais. Beijo, lindezas. Amo vocês.